poderiam não ter acontecido. E aí nós entendemos que uma sentença, uma frase, um versículo tão pequeno tem um sentido tão grande. Eu gosto de olhar a Bíblia como na verdade ela é, no todo. Verdade, esta é a maneira, dentre outras, não é? Dentre outras, a maneira certa de se estudar a Bíblia, de olhar o texto sagrado. Você precisa ler o livro todo e tirar uma ideia geral do que ele quer dizer, do que ele tenta nos passar. É aquilo que se chama de visão panorâmica. Há grandes livros que você poderia adquirir para ter esta ideia, esta visão panorâmica, tanto traduzidos quanto de autores nossos, brasileiros, como por exemplo, Povos e Nações do Mundo Antigo, de um pastor presbiteriano, Antônio Neves de Mesquita, já passou da eternidade, morreu aos 90 anos. Merece confiança o Antigo Testamento, traduzido de Walker. Dispensações, de um americano radicado no Brasil, foi meu professor, diretor da faculdade onde eu me formei, missionário por muitos anos, pastor Lourenço Olson. Vale a pena olhar porque nós temos uma visão do que Deus propõe. É claro, nós não vamos penetrar nos mistérios de Deus, não existe isto. Nenhum homem, nenhum anjo pode fazê-lo. Mas nós teremos uma ideia, ainda que uma ideia bastante pálida, é claro, não é? Nós vamos entender o que Deus tinha em mente quando revelou a Bíblia. E aí nós vamos entender como as coisas acontecem, sejam elas boas ou más, e como elas se revertem do bom para o ruim, bem como o inverso, do ruim para o bom. Isto, na verdade, é a Bíblia Sagrada. Ela está dentro de um contexto histórico. Não sei quantas vezes, e eu estou começando bem devagar para chamar a tua atenção, de maneira que você vá relaxando, não é? Para você no final enjoy the show, sit back and relax, enjoy the show. Como é que nós vemos isto? E às vezes isto acontece, e é interessante ver a evolução, o desenvolvimento. É porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, como palavra de Deus, ela contém. Não é uma afirmação, outra vez simples, mas é uma afirmação que precisa ser feita com segurança, porque você certamente já ouviu dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Esta é a maior heresia do universo. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus.
Agora, ela contém música, ela contém economia, ela contém administração, geografia, ela contém história. A Bíblia está dentro de um contexto histórico. Uma das maiores revelações hoje do mundo estão sendo encontradas nas páginas descobertas, afirmadas nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente a partir do livro de Daniel. E você que pelo menos cursou o ginásio, você sabe disso. O que a arqueologia descobre hoje, irmãos, e é claro que afirma cada dia a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, é simplesmente fenomenal, fabuloso. Mas nós precisamos estar olhando isso, nos informando. E é interessante que nesta realidade de desenvolvimento, evolução do plano de Deus, nós vamos ver como algumas vezes coisas que caminham favoravelmente, de repente elas descambam para o pior. Você vê isso nas páginas da Bíblia. E é claro que esta mudança drástica, não é? Vai envolver uma série de fatores. Porque sempre vai ser assim. Daí, nós afirmarmos, não é? É que quando um momento, uma season, uma estação, um tempo de dificuldade chegar, you gotta be patient. Você tem que ter paciência. Porque existem fatores envolvidos ali que resultaram naquilo, ou criaram aquele resultado, que na verdade está em desenvolvimento. É como nós vamos reagir àquela ação e vai determinar a permanência daquela circunstância, situação vivida e o tempo ou não. Aí nós vamos ver fatores envolvidos nas páginas da Bíblia Sagrada que vão resultar situações às vezes não muito favoráveis, você saindo de uma situação boa para uma ruim, ou vice-versa. Fatores, por exemplo, que sempre contaram, e eles precisam ser vistos com cuidado, eles, ou ele, o que eu vou dizer agora, por exemplo, não influenciam, não conta tanto no país de onde nós viemos, a maioria aqui, 99% brasileira, não? Marina hondurenha, Miriam, enfim, alguns outros de Goiás. Pegou. No Brasil não se vê muito fator climático, como se vê aqui no hemisfério norte, não se vê. No Brasil não se vê, porque você tem aquela constância. Você não vê a mudança de clima que nós vemos aqui. As 3 últimas semanas de um frio quase insuportável, e aqui no estado de New Jersey, a neve que alcançou 7 inches, em Boston alcançou 18. Eu tenho pastores, amigos, muitos. Influenciou a tua vida, sim ou não?
para melhor ou para pior.